Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, beleza? Estamos ao vivo, estamos online, que beleza, hein? Ó, aqui são 19h32, dá para vocês verem aí, ó. Ver que a gente está ao vivaço mesmo, tá? A gente está aqui agora para fazer uma aula que é bem importante, né? A gente teve na semana passada uma aula sobre prismas e hoje a gente vai trabalhar com cilindros, tá? A verdade é que a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de geometria espacial, tá? A gente trabalhou primeiro com prismas, né, que são aqueles sólidos que têm bases paralelas e iguais. E assim, o cilindro se assemelha muito, porque ele também vai ter bases paralelas e iguais. Só que estas bases, eu vou sublinhar aqui, gente, são bases circulares. Entende? Então, assim, o que vai acontecer, meu povo? A gente vai ter uma base superior que será um círculo de forma paralela. A gente vai ter uma outra base que vai ser o mesmo círculo. Então, duas bases paralelas iguais, tá? Aqui eu fiz questão de mostrar para vocês o desenho. As classificações. Nós temos o cilindro reto e nós temos o cilindro oblíquo, tá? Então, o que a gente vai entender? Primeira maneira da gente visualizar o cilindro reto. O cilindro reto, ele vai ter um ângulo de 90 graus ali entre a região lateral e o plano da base. Já o cilindro oblíquo, ele vai ter um ângulo aqui, vou chamar de θ, tá, gente? Que não será 90. Um ângulo diferente de 90 graus, tá? Outra parada bem maneira. Esta linha que conecta a base inferior à base superior é a geratriz, tá vendo? No cilindro reto, a geratriz é igual à altura. Mas veja só, no cilindro oblíquo, a geratriz é diferente da altura. Tá vendo? Outra maneira da gente se ligar se o cilindro é reto ou não, gente. Se eu fizer a projeção ortogonal do centro superior do meu cilindro, ele recai sobre o centro inferior. Isso quando o cilindro é reto. Quando o cilindro é oblíquo, repara, ó,
não cai no centro, tá? Mas aí, para vocês ficarem bem tranquilos, relaxem, porque o cilindro que aparece efetivamente em prova é o cilindro reto, que é o que a gente vai ver já já, tá? O cilindro equilátero, ele é um tipo de cilindro reto, tá? O que acontece? A gente faz um corte nesse cilindro que a gente chama de seção meridiana, tá? O que vem a ser a seção meridiana, gente? A seção meridiana, seção quer dizer corte, tá, gente? A seção meridiana, ela é um corte, vou escrever para vocês aqui. Ela é um corte. Estou colocando entre aspas, porque essa palavra não é melhor, tá? É um corte vertical que contém os centros das duas bases. Então, imagina tipo uma lata de ervilha, uma lata de milho. Ó, coloquei aqui. A seção meridiana é um corte que vai passar na vertical bem no meio, tá? Bem no meio. E aí, vejam bem. Eu vou marcar para vocês um polígono que aparece quando a gente faz uma seção meridiana. Tá vendo esse polígono que aparece aqui? Porque aqui nessa figura, gente, nós temos só a metade do cilindro. Quando a gente faz a seção meridiana, gente, a gente tem essa figura que está aqui desenhadinha para vocês, uma figura que aparece duas vezes, uma para cada lado, tá vendo? E aí, quando o cilindro é equilátero, o que acontece, gente? Equilátero dá a ideia de lados iguais, tá? Então, quando esse cilindro é equilátero, vocês estão vendo esse polígono que a gente gerou, azulzinho? Eu vou desenhar esse polígono para vocês aqui fora, tá? Esse polígono, ele em qualquer cilindro reto será um retângulo, tá? E aí a gente tem que pensar qual é a particularidade de quando a gente está trabalhando com cilindro equilátero, tá? Então, assim, quando o cilindro é equilátero, a gente vai ter um algo a mais, tá? Então, por exemplo, aqui está esse retângulo, a altura desse retângulo tá ali, ó, é o H, tá vendo? E a base desse retângulo é o diâmetro da base, é o 2R, tá? E aí, mais uma vez, gente, equilátero é uma palavrinha que tem que te causar uma ideia. Chegou o Interloop, o novo programa de pontos do Inter com vantagens que voltam para você. Usando sua conta ou cartão de crédito Inter Mastercard, você acumula pontos. É só trocar por cashback, descontos, milhas e investimentos no Super App. Pagou no crédito? Loop. Usou sua conta? Loop. Aproveita, é grátis e é para todo mundo. Acesse o Super App do Inter e cadastre-se.
lados iguais. Sempre está provocando um retângulo que tem lados com a mesma medida. Tá bom? Agora, vamos às fórmulas do cilindro reto, tá, gente? Vamos escrever aqui, ó. Primeira fórmula que a gente vai lidar aqui, ó. Primeira fórmula, gente. Área da base. Que convenhamos, gente, não é bem uma fórmula, não é nada novo para vocês. Porque se a base é um círculo, a área da base é a área de um círculo. E a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, vamos pensar assim, de cara já tem uma fórmula. Não, não leva a mão não, isso aqui não é fórmula nova não. Isso aqui vocês já sabem desde a aula de geometria plana, né? Segunda fórmula que a gente tem que saber. Essa já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Que é a fórmula da área lateral, tá? Então, eu vou explicar para vocês essa fórmula aqui. Eu vou planificar a região lateral dessa figura. Ó, planificação da região lateral do cilindro. É como se eu pegasse uma tesoura e cortasse aqui, ó. Aqui que seria esse corte, tá? Se você cortar um cilindro e abrir, vai aparecer um retângulo, tá? Quer ver um bom exemplo? Aqui a gente, pô, o Renan vai lembrar disso da época do colégio dele, com certeza. Renan, com certeza, já teve que apresentar trabalho lá na frente da sala, né, Renan? Aí o pessoal fazia aquelas cartolinas. Aí tinha sempre aí tinha um cara que ele só segurava a cartolina, né? Enquanto os outros falavam, né? Então, assim, imagina essa cartolina, mas não enroladinha várias vezes. Só peguei essa cartolina e dei uma volta. A gente cria um cilindro. Aqui, ó. E esse cilindro, então, vem dessa cartolina. Essa cartolina, ela é um retângulo, né, gente? Então, vamos começar pelo fácil. Gente, a altura desse retângulo, vamos marcar aqui, ó. Vou ler com outra cor, que a gente não se perde, tá? A altura desse retângulo, tá aqui, gente, ó. Tá vendo? É a geratriz que é a altura do cilindro. Beleza? Ah, Vitor, maneirão, hein? É, pois é. Agora, vamos para a base desse retângulo. Eu quero que você me ajude a pensar onde essa linha azul aparece no cilindro montado. Olha onde está essa linha azul, gente. Vê se está fazendo sentido. Estou marcando aqui, ó. Essa linha azul estar desenhada aqui. Tá vendo? Essa linha azul, gente, nada mais é do que o contorno de uma circunferência. Contorno da circunferência, comprimento de uma volta. É o famoso 2πr. Então, gente, se nós queremos fazer a área lateral e essa área lateral é a área de um retângulo, a gente usa a fórmula da área do retângulo. Como é que a gente faz a área de um retângulo, gente? É base vezes altura. Eis o que nós vamos fazer. A área lateral é a base 2πr vezes a altura, h.
Então, pronto, chegamos à segunda fórmula. Vamos para a terceira fórmula, gente, que é a seguinte, ó. É a área total. Muita gente erra, eu vou escrever errado e vou consertar. Eu só falo assim, Vitor, a área total, ela é a área da base mais a área lateral. Isso está errado, tá? Por que, que a área total não é a área da base mais a área lateral? É porque o cilindro tem duas bases. Então, a área da base, ela tem que ser levada em consideração duas vezes. Então, a área total vai ser duas vezes a área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, 2πrh, tá? O que acontece? E aí é uma escolha, tá, gente? Como a gente está diante de 2πr ao quadrado mais 2πrh, a gente pode colocar em evidência o 2πr, tá vendo? A gente coloca o 2πr em evidência. Que aí a fórmula fica mais enxuta, tá? 2πr ao quadrado. Se eu dividir por 2πr, vai dar r. 2πrh dividir por 2πr vai dar h. Então, aqui nós teremos a área total. Por fim, criaremos a fórmula do volume. Vocês se lembram, na aula da semana passada, que o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. E isso vai servir para essa aula também. O volume também vai ser a área da base vezes a altura. Acontece que a área da base está ali em cima, ó. É πr ao quadrado. Então fica πr ao quadrado vezes h. Que é só a maneira que você tem de escrever a área da base vezes a altura. Tá? Então tá aí o print para quem quiser. Eu acho que é a parte, o slide mais importante da aula de hoje. Tá? Tira o print aí. Vamos para as questões então, queridos. Pois bem. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir, as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. 20 copinhos pela metade. Beleza. Para que o socorra, Dona Maria deverá... Vamos calcular aqui, ó. Volume de um copinho. Vamos fazer? Vou usar, gente, a fórmula do volume. Π raio ao quadrado H. Então, volume do copinho. Beleza? A gente vai calcular o volume de um copinho. Depois a gente vai lembrar que são 20 copinhos pela metade. Tá? Isso vai ser π vezes, tomem cuidado, ó. O raio tá aqui. O raio não é 4, tá? 4 é o diâmetro. O raio é metade. Raio ao quadrado vezes a altura, que é 4.
Gente, nós teremos π vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16, vezes π, 16 centímetros quadrados. Beleza, gente? Beleza. A gente quer encher 20 copinhos. Só que a gente quer fazer 20 copos pela metade. São 20 metades, né? Então eu posso pensar que a cada 2 metades eu vou fazer um copinho inteiro, tá? 20 copinhos pela metade são 10 copinhos. Então, volume de 10 copinhos. Beleza. Pô, gente, se o volume de um copinho é 16π, 10 copinhos, 16π. Pô, Vitor, mas eram 20. Não, mas são 20 copos pela metade. São 20 metades. É 20 vezes meio. Por isso que é 10. Então, 10 vezes 16. 160 vezes o π. 160 π centímetros quadrados. Gente, isso aqui é o volume de café que a Dona Maria vai servir, tá? Para tal, ela vai encher até alguma altura isso aqui. Ó, tá vendo? Ó? Aqui tá a água que ela vai encher, tá? Pô, Vitor, mas qual que é a altura que vai chegar? É isso que ele quer saber. Eu quero saber até onde que a Dona Maria tem que encher essa leiteira, até qual altura, tá? Agora, você já sabe que volume é esse, né? Só toma um cuidado. Isso aqui é o raio dessa região onde vai estar a água, né? Como o 8 lá em cima é o diâmetro, o raio será metade. A metade de 8 é 4. Beleza? Então, assim, esse volume aqui que está em azul, gente, é exatamente a quantidade de café que ela tem que fazer. Bom, o que está em azul é um cilindro, não é isso? Então, vamos calcular o volume do cilindro. De novo, ó, πr ao quadrado H. Π, raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é H. E esse volume é a quantidade que eu tenho que fazer de café, que está ali em cima. 160 π. Então, é bom porque está multiplicando tanto na esquerda como na direita, eu posso simplificar o π dos dois lados. E aí, o que vai acontecer? Vai sobrar 4 ao quadrado, que é 16. 16 vezes H, que é 16H. E isso é igual a 160. Então, como esse 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 160 a gente divide facilmente por 16 e encontra 10 centímetros. Então, ela tem que colocar água nessa leiteira até 10 centímetros. Tá? Por que, Vitor? É porque assim ela gera essa quantidade de café. Agora, presta atenção. A leiteira, ela tem uma altura de 20 centímetros. Se eu vou colocar até 10 centímetros, eu vou encher a leiteira só pela metade. Ó, olha a letra A. Encher a leiteira até a metade. Aqui você já entendeu, tá? Que é a letra A. Pô, Vitor, mas como é que eu sei que ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo? Ué, porque essa região aqui, azulzinha, ela dá para 10 copos.
Pô, se a metade da leiteira dá para 10 copos, a outra metade também daria, né? Então, 10 mais 10, essa leiteira ela conseguiria criar 20 copinhos ao todo. Entendeu? Mas é por isso que a gente marca, tira o print aí, pá, 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 te marca a letra A. Maravilha? Alegria? Então vamos para a próxima questão, gente. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião de condomínio, a construção de uma nova cisterna. Para quem não sabe o que é isso, cisterna é uma caixa d'água, tá? Geralmente é grandão, assim, é bem grandão. Casa tem uma cisterna, né? A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Panorama inicial da questão. Beleza? E estimou-se que a nova, então aqui um espaço, a nova cisterna tem que comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico. Então, assim, você vai continuar tendo um cilindro. Tá legal? Após a inauguração da nova cisterna, mantendo o formato cilíndrico e a altura. Importante. Então, lembra, eu vou até sublinhar de novo, ó. Lembra que a altura era 3? Essa altura vai ser batida. Então, assim, se você quer mexer no volume, você tem que mexer no raio ou na altura. Se a altura vai ser mudada, se a altura vai ser mantida, o raio vai ter que ser mudado. Tá? Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada, beleza? Utilize 3 como aproximação para o π. Beleza. A gente quer saber o aumento no raio. Então tá bom. Nova cisterna. E aí, gente, só para a gente não ficar voltando toda hora, vou colocar de novo a fórmula aqui. Ó. Fórmula do volume do cilindro. Tal como os prismas, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é πr ao quadrado, né? Então é πr ao quadrado vezes h. É essa fórmula que vai ser utilizada aqui. Vitor, você vai usar essa fórmula para calcular o volume da nova cisterna? Não. Eu já sei qual que é o volume da nova cisterna. Mas vamos lá. Π vezes, eu vou ter algum raio, que vai estar ao quadrado pela fórmula, e eu vou multiplicar pela altura. Agora, lembra que a altura será mantida, hein? Mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Então, a altura era 3? Continua sendo 3. E aí, não esqueça que a nova cisterna tem que comportar 81 metros cúbicos de água. Então, o que vai acontecer? O volume da nova cisterna é 81. Tá bom? Então, ele mandou considerar o π como 3. Então, 3 vezes r ao quadrado vezes 3 é 81. 3 vezes 3, gente, é 9. Então, 9r ao quadrado é 81. Esse 9, que por sinal, está aqui na esquerda multiplicando. Então, vou passar para o outro lado dividindo, né? O raio ao quadrado é 81 dividido por 9. E aí, 81 dividido por 9 vai dar 9, né? Se o raio ao quadrado é 9, gente, o raio deveria ser mais ou menos 3. Mas não pode ser negativo, né? A gente usa o escudo da geometria. O raio vai ser 3. Aí qual o cuidado que a gente tem que ter? Nem tenho 3 para marcar, né?
Toma cuidado, ele não quer saber qual é o novo raio. Ele quer saber qual que é o aumento no raio. Então, 3, gente, é o raio final. Então, eu tinha um raio inicial, eu já vou te perguntar sobre ele, e esse raio passou a ser de 3 metros. Ó, a cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. Então, o diâmetro era 2. Se o diâmetro era 2, o raio era 1. E se o raio era 1 e passou a ser 3, é que houve um aumento de 2 metros nesse raio, que é o nosso gabarito. Então, o raio aumenta 2 metros e é por isso que a gente marca a letra C de casa. Beleza? Tira o teu print aí para a gente ir para a próxima. Tudo questão do Enem, tá? Questão 3. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las? Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de você fazer a mistura, você sempre deve usar, presta atenção, ó, uma parte de açúcar para 5 de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar. E se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Nossa, tristeza, né? Mas vamos lá. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 de diâmetro. Eu quero a quantidade de água. Beleza? Então presta atenção. Antes de mais nada, eu vou calcular o volume desse cilindro. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar a fórmula πr² vezes h. Então, vamos com tudo. Π vezes raio ao quadrado, né? Como o diâmetro é 4, não esquece disso. É pior do que levar um raio na cabeça é levar um diâmetro, porque o diâmetro é o dobro do raio, são 2 raios. Se o diâmetro é 4, o raio é 2. Então, raio 2. Isso está ao quadrado na fórmula. Vezes a altura, que é 10. Então, eu vou ter π vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 10. Lembrando, gente, que a questão pediu para que a gente utilizasse o π igual a 3. Então, a gente vai ter 3 vezes 4 vezes 10. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. Tá? Mas vejam bem, a gente estava com as medidas em centímetros. O volume, portanto, sairá em centímetro cúbico. E aí, um detalhe bem importante. Uma conversão que eu acho bacana de vocês anotarem aí. Gente, 1 centímetro cúbico é um sinônimo para 1 mililitro. Tá? Então, escrever 120 centímetros cúbicos ou 120 mililitros dá no mesmo. Aí, qual o cuidado que a gente tem que ter? Ah, Vitor, eu vou marcar lá então a letra D de dado. Não. Não, porque você tem que lembrar daquela mistura. É uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, ó, é uma parte de açúcar
para 5 partes de água. Então, uma parte de açúcar, X, para 5 partes de água, 5x, tá? Então, esse 120 aqui, gente, é o total. É você somar o açúcar com a água. Isso vai dar o 120, tá? Só que, gente, x mais 5x é 6x. E se 6x é 120, sabe o que vai acontecer? O x vai ser 120 dividido por 6. O x vai ser 20. Ah, Vitor, então eu vou marcar a letra A. 20 ml. Não vai, cara. Não vai, porque a gente quer saber a quantidade de água. E água é 5x. É 5 vezes o valor de x, que é 20. E 5 multiplicado por 20 vai dar 100. Então, tu tem que colocar 120 ml de mistura. Aí, dessa mistura, 20 é açúcar e 100 é água. Como ele quer a quantidade de água, tá aqui, ó, 100 ml. Resposta à letra C. Tá? Então, gente, é o uso da fórmula com um pouco de atenção lá na hora. Tá? Tira o print aí para a gente fazer a próxima. Simbora! Certa marca de suco é vendida no mercado em embalagens tradicionais de forma cilíndrica. Relançando a marca, o fabricante pôs à venda embalagens menores, reduzindo a embalagem tradicional a terça parte da sua capacidade, terça parte do volume. Por questões operacionais, a fábrica que fornece as embalagens manteve a mesma forma, porém, reduziu a metade o valor do raio da base da embalagem tradicional na construção da nova embalagem. Para atender à solicitação de redução na capacidade, após a redução no raio, foi necessário determinar a altura da nova embalagem. Que expressão relaciona a medida da altura da nova embalagem de suco A, vou botar com cor diferente, com a altura da embalagem tradicional H. Gente, é nitidamente uma questão de antes e depois. Eu vou construir uma tabelinha para vocês não se perderem, tá? Primeira coisa que eu vou comparar nesta tabela. Vamos lá, para a gente não se perder? Primeira coisa que eu vou comparar é o raio.